Chegamos em mais uma lição da Escola Sabatina aqui para todo o Brasil, para todo o mundo, através do site www.rede7.com. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado por nós de forma virtual. Agora sinta-se a presença também do Espírito Santo de Deus, onde quer que você esteja ouvindo a nossa voz. Eu sou o Carlos Júnior, vou estar à frente aqui do programa Lições da Bíblia Virtual, mas como sempre eu não estou sozinho, estou aqui ao meu lado com meu amigo Josué. Olá Josué, graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa Lições da Bíblia. Obrigado, Carlos Júnior, é um prazer muito grande estarmos mais uma vez reunidos, na intenção de estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. A gente está com um novo trimestre agora, viu, Josué? Acabamos aquele período de profecia de Daniel. A gente agora vai começar um novo trimestre, o trimestre de abril, maio e junho, que tem o tema-chave Como Interpretar as Escrituras. Está preparado para estudar isso sobre a lição? Claro, e um detalhe, a gente vai começar do início, do comecinho, do B a Bá, né? Isso. E desenvolvendo aprendizados importantes, que é fundamental para o cristão ter o domínio e o conhecimento profundo da Bíblia, das Sagradas Escrituras, né? Essa questão também de interpretar as Escrituras, muita gente nem lê porque acha que é um livro complexo, muito difícil de ser estudado, de ser compreendido, né? Aí já reside o primeiro problema da interpretação. A pessoa não lê e ela quer interpretar. É verdade. Então, se ela não lê, se ela não conhece, ela está longe de poder interpretar, ela está distante de poder compreender. Isso é muito associado. A questão da leitura está relacionada com a interpretação, já porque a própria Bíblia por si só se interpreta. Um ponto interessante que você falou é a leitura, né? Poucos separam tempo para ler a palavra de Deus. Então vive do Evangelho pelo que o pastor disse ali, pelo que ele escutou na rádio, pelo verso que ele leu em algum lugar, né? Então acha que o Evangelho é aquilo, tem uma noção de Deus daquilo que ele ouviu das pessoas falando, sem antes comprovar na palavra de Deus, né? O Evangelho é Jesus, ele é a boa nova de salvação. E esse Evangelho, na verdade, é manifesto nas Escrituras. Está lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus falando para os escribas e fariseus. Vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nela a vida eterna, disse Jesus. Mas são elas mesmas que dão testemunho de mim. Então, o centro da Bíblia é Jesus. Ele é a principal pedra, ele é o principal tema. Ele é a razão da Bíblia. E quando eu falo razão da Bíblia, eu falo do Antigo e do Novo Testamento. Porque a revelação de Jesus não é apenas no Novo Testamento, ela é no Antigo e no Novo. Quando ele citou, por exemplo, esse texto, não havia sido escrito ainda o Novo Testamento. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, não é verdade? Bom, antes de a gente começar, Josué, você tem alguma lista aí de pessoas para mandar um abraço? Eu sei que muita gente está ouvindo a gente nesse exato momento. Agradecemos a audiência aí de todos vocês que estão participando da maior escola do mundo, a lição da Escola Sabatina. Então manda um abraço para quem você quiser, Josué. A oportunidade é sua aí. Eu quero dar um abraço muito grande, um abraço virtual, para os amigos do Grupo Jovem Guarda, um grupo formado dos antigos membros da Igreja Adventista de Prazeres, Florisvan, foi meu professor durante muito tempo, Silna, Carlos Monteiro, Genário. Quero dar um abraço também na Igreja Adventista do Arruda, que me escuta, certamente nessa manhã também. Eu quero mandar um abraço também para as pessoas que estudam a Bíblia conosco e que estão aprendendo cada vez mais sobre a manifestação do amor de Deus em suas vidas e sendo por elas transformadas. Amém. Mandar um abraço para o Edinho, né? Mandou um depoimento para a gente. Pois é, um abraço para o Edinho, um abraço. Edinho é gente forte, né? Gente muito amiga. Isso. Para o Israel, para o Noval, para Florisvan, já falamos, né? Isso. Para esse pessoal que é muito amigo, muito forte, muito vibrante, participa e são ouvintes atentos e ouvintes participantes das lições da Escola Sabatina conosco. Eu gostei, eu fiquei muito feliz de um amigo seu, né, que até ficou emocionado pela lição que tinha ouvido na semana passada, né? Ficou mais perto de Fernandinho. Isso. Fernandinho. Um abraço para ele também. Um abraço para Eliane também, que nos escuta. Também. Mário e Ivonete, que também fazem parte desse grupo, né? Isso, pro George também, ó. Pro George lá de Jaboatão.
Um abraço bem forte, George. E para todos Deus que te abençoe, meu amigo. e para todos que nos ouvem também, né? Na verdade, a gente não tem noção de quem está escutando, né? Tem gente que ouve e não fala pra gente, né? A irmã Eliza, por exemplo, disse que estava ouvindo a gente semana passada também. Espero que ela esteja ouvindo a gente também. Um abraço para todo mundo. Para minha noiva, Josué, que fez aniversário essa semana, rapaz. Uma benção. Semana foi benção de Amém. Jesus. Mas vamos Que o estudar a Espírito lição. Santo toque no coração de todo mundo, né? Amém. Bom, número 1, lição, a singularidade da Bíblia. Vamos orar então, para que Deus possa nos usar e abençoar todo mundo que está em casa também. Bondoso Deus, te somos gratos pelo teu amor para conosco e pelo privilégio que nos concede de aprendermos mais de ti. Pedimos que o teu Santo Espírito agora venha repousar sobre todos aqueles que nos escutam, para que possamos entender mais, aprender mais e difundir mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o verso de memorização está: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse verso aqui, todo desbravador aprendeu aí no requisito do cartão de amigos, né, José? Eu aprendi, confesso. E Salmo 119, versículo 105, na abertura aqui do sábado, ele fala da Bíblia. Bíblia é esse livro maravilhoso que fala sobre a singularidade. Eu pesquisei na internet sobre a singularidade, quer dizer único, único não no sentido de não haver outro livro, mas que ele é ímpar, né? Que é um livro próprio. Singularidade pode ser também uma pessoa singular, um momento singular, o nascimento de uma criança é um momento único, né? Então, singular, Momento único, é verdade. singular é algo exclusivo, algo peculiar, algo raro, que não se diverge. Gostei dessa tradução também, não se diverge. É a Bíblia Sagrada, né? Um fato importante é que ela se apresenta como lâmpada, ou seja, a lâmpada tem uma função, é iluminar, é clarear na escuridão. A função da lâmpada é trazer a verdade, a luz, a visão, aquilo que está obscuro. E a Bíblia tem essa função, ela traz esse papel para cada um que tem a oportunidade de abri-la, de procurar entendê-la. Então, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que o cristão não tropece, não ande na escuridão, não seja pego despreparado e dessa forma ele não seja surpreendido pelos acontecimentos que ocorrerão e que já estão ocorrendo, né? Muito bem, Josué. A Bíblia é composta por 66 livros e foi escrita não em apenas um ano ou em alguns meses. Ela foi escrita ao longo de 1.500 anos. E aí, nos continentes da Ásia, África, Europa e, pasme, por mais de 40 autores. Como é isso, Josué? Pois é, interessante que muitos desses autores não se conheciam e escreveram praticamente as mesmas coisas, né? Ou complementaram aquilo que havia sido escrito um pelo outro, né? Interessante demais. Pois é, isso mostra a correlação da inspiração, de que de fato ela é a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus. São mais de 24.600 manuscritos só no Novo Testamento que comprovam a veracidade do que está escrito nos evangelhos, né? Então, a gente tem a certeza de que esse livro, de fato, ele é inspirado por Deus. Ele pode ser comprovado através desses relatos e ele muda a vida das pessoas a partir do entendimento da palavra, a partir da leitura dos seus conteúdos. Tem algo bem interessante que a Bíblia, ela fechada, ela é um livro qualquer, né? Como qualquer outro livro na estante, né? Mas quando ela é aberta, quando ela é lida, estudada, ela faz esse efeito transformador, né? É verdade. Um fato importante, Ricardo Júnior, ela foi o primeiro livro do Ocidente a ser publicado, né? A ser impresso. E ela foi distribuída em tantas línguas que cerca de 95% da população hoje da Terra já leu a Bíblia. Então, ela é um livro que pode ser encontrado em todos os lugares. Ela vai ser encontrado em igrejas, ela vai ser encontrado em comércio, ela vai ser encontrado em residências, ela vai ser encontrado em motéis, ela vai ser encontrado no Senado, no Congresso. A Bíblia é um dos livros mais lidos, é um best-seller. Ela é singular. Só e o conteúdo dela traz mensagem poderosíssima para cada um de nós. Você falou que ela está em todo local, né? Só aqui em casa eu tenho quase umas 10 Bíblias. Só em uma única residência, né? Então ela está em todo lugar mesmo, né? É verdade, ela está em todos os lugares. E é o correto, né? Que a Bíblia, como sendo a palavra do Senhor, ela seja acessível.
mas não foi fácil para chegar até os nossos dias. É Pra você verdade. ter ideia, houve campanhas para se extinguir com a Bíblia, né, para ela desaparecer da face da terra. Por ocasião da Revolução Francesa, a Bíblia foi muito perseguida. Depois da Inquisição, as pessoas acharam que a Bíblia era um livro que culpava as suas ações e tentaram destruí-la. Mas Deus é maravilhoso e a preservou. E a grande questão é a sua veracidade, se de fato é um livro verdadeiro, um livro confiável. Mas veja só, olha, em 1947 foi feita a descoberta de pergaminhos nas chamadas cavernas de Qumran. E o interessante é que esses pergaminhos descobriram escritos bíblicos, em especial do profeta Isaías, e muita gente não imaginava que o que está escrito hoje, na verdade, foi confirmado por escritos de 100 anos antes de Cristo, a partir das descobertas das cavernas de Qumran. Portanto, a Bíblia ela permanece a mesma, apesar da atualização da linguagem, apesar da mudança de versões, o seu conteúdo é o mesmo, a sua mensagem é a mesma. E ela se concentra nas ações redentivas do Criador ao longo dos séculos, né? E a história está entrelaçada com a profecia, pois ela prediz o futuro dos planos de Deus e seu reino também. O centro da Bíblia é Jesus. Não podemos esquecer nunca isso. É João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, mas elas são que dão testemunho de mim. Então, a Bíblia traz o personagem principal do início de Gênesis até o Apocalipse, é Jesus. A revelação maior de Deus ao homem. Amém. Bom, a gente falou de autores. Mais de 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada. E quando a gente fala de autor, a gente lembra logo de Moisés, que foi o escritor ali dos primeiros livros, né, fundamentais da Bíblia. E ele entoou um cântico, né, para o povo pouco antes da sua morte. E aí a primeira pergunta, Josué, é como Moisés descreveu a palavra de Deus, né? É ali quando os hebreus estavam prestes a entrar na terra prometida. Está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 45 e 47, que é o cântico de Moisés, né? Pois é. Entre as últimas palavras de Moisés está a forte exortação de ordenar que se aplicasse o coração e todas as palavras que Deus já havia falado através do seu intermédio, para que essas palavras prolongassem a vida dos filhos de Deus aqui na terra. Moisés enfatiza o desejo que o povo deve permanecer seguindo a palavra e a vontade de Deus. Moisés foi um grande profeta, além de escritor. E ele previa que a prolongação da vida, a manutenção da vida, a qualidade da vida, a saúde da vida estava associada à leitura e à prática do que estava escrito na palavra de Deus. E aí a gente analisa que Moisés se preocupava com o povo hebreu também. Ele sabia que a sua missão estava findada. Ele não ia avançar mais. Josué ia assumir o seu lugar, né? Mas antes dele se despedir, ele disse, olha, continua seguindo a mensagem, continua praticando a palavra de Deus, para que tua vida aqui se prolongue aqui na terra, né? O interessante é que essa mensagem de Moisés, ela serve para todo o mundo. A gente diz no direito, isso é erga omnes, a gente tem, portanto, a utilidade dessas expressões de Moisés, dessa fala de Moisés, utilizada hoje para todo o mundo. Todo homem que ouvir a palavra do Senhor, ele terá seus dias melhorados com qualidade de vida para ele e para seus descendentes. Então Moisés escreveu para o povo hebreu, mas as suas palavras servem para todo o mundo hoje. O interessante também, José, é o seguinte, que Deus sempre terá um povo que vai permanecer fiel a Deus, às Escrituras e também aos mandamentos de Deus, como diz Apocalipse no capítulo 12, 17. Isso mesmo. E ele não apenas garante uma vida mais abundante na terra, mas ele também garante um destino eterno no lar, conforme Jesus nos falou em João capítulo 14, versículo 1 a 3, né? Vou preparar-vos o lugar. Portanto, aquele que for fiel na terra receberá por recompensa também as mansões celestiais. O senhor falou aí, professor Josué, que Jesus é o centro, né, de toda a Escritura. E essa é a pergunta da lição a pergunta número 2 dessa lição, que fala o que os textos ensinam sobre Jesus e a vida eterna. Então tem João capítulo 1, de 1 a 5, 14, João 14, 6, que fala que Jesus é tudo, né? Tudo foi feito por ele, para ele. Se não fosse ele, nada existiria, não é? Que ele se fez carne, que ele habitou em nós,
que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e não há outro além de Jesus para nos salvar, né? Isso é muito importante, Carlos Júnior, porque, veja só, Jesus sendo homem, sendo carne como nós, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, ele caminhando como caminhou, dependendo do Pai, nós também podemos fazê-lo. Caminhar dependendo do Pai, como ele fez. E dessa forma vencer como ele venceu. O grande centro está justamente aí dessa verdade, dessa mensagem. Como Jesus viveu, como Jesus venceu, nós também podemos viver e vencer. Então esse foco ele é maravilhoso, ele é revelado no capítulo 1 de João. O verbo, a palavra, o tudo. Ele veio, se humilhou, se esvaziou, tornou-se carne como nós, mas venceu. E nós podemos também vencer como ele venceu. Essa palavra ela traz para nós uma grande esperança. Ela mostra que não é algo impossível o caminho da salvação, que não é algo difícil, já porque a dependência do Pai torna tudo possível. Amém. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o mapa que nos conduz à salvação, que nos orienta o caminho, ela é a lâmpada, né? A Bíblia tem vários nomes também, né? A palavra de Deus, ela é a lâmpada, né? Que vai nos guiar os nossos passos, né? Para andar em lugares seguros, em lugares claros, em lugares que nos conduz para a salvação. Na segunda-feira, José, a gente vai ver essa variedade de autores bíblicos. Várias pessoas foram utilizadas por Deus. E como a gente comentou aqui já no início, não eram pessoas letradas, ou eu sou autor, sua profissão é escrever livros. Não. Eram pessoas diversas, que viveram em diferentes locais, né? Algumas nem tinham conhecimento profundo, né, da escrita. Algumas eram boiadeiros, né? Pastores de ovelhas. E isso aqui na pergunta 3 tem vários textos. Primeiro, aqui em Êxodo, Moisés, ele foi aquele que foi tirado das águas, não é? Que foi colocado ali para a filha de Faraó criar ele. A gente vê que Moisés podia ser um cara muito top, né? Ele ia ser um do rei, né? Ia ser um rei ali de Faraó, do Egito, não é isso? Ele estava destinado a ser rei, né? Aí ele saiu fora. Aí começou a pastorear fora ali, né? Disse que não sabia falar direito, aquela coisa toda, e Deus usou ele, né? Isso mesmo, veja só. A Bíblia foi escrita por pessoas muito letradas, mas também por pessoas que não tinham capacidade de conhecimento, de sabedoria nenhuma. Na verdade, a Bíblia foi um livro inspirado. Deus inspirou cada uma dessas pessoas a escreverem conforme aquilo que eles possuíam, conforme o conhecimento que eles tinham. É importante entender que a Bíblia não foi um livro psicografado. Deus não saiu soprando no ouvido da pessoa e ela escrevendo ipsis literis, letra por letra. Não foi assim. Não foi. Deus inspirou. Ele fez com que a pessoa escrevesse a maravilha do seu amor através da sua linguagem, do seu conhecimento, na sua época, na sua geografia. Entendeu? Entendi. Portanto, a gente imagina que foi letra por letra. Não, existem partes da Bíblia que de fato foram escritas assim. Assim diz o Senhor. E aí abre-se uma aspa ou vem 2 pontos e aí é escrito conforme o Senhor falou. Mas a grande parte do texto sagrado foi escrito a partir do que se viu, do que se ouviu, do que se presenciou, do que se pôde participar de alguma forma. Então, a inspiração não é necessariamente como se imagina, algumas pessoas imaginam que é como se fosse psicografado, bota a mão nos olhos e começa a escrever como se alguém estivesse ditando letra por letra. Não é assim. Inspiração é a capacidade que a pessoa possui de receber do Senhor as suas orientações de forma perfeita, mas que ela transmita de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua visão. Então, o interessante disso é que todas as pessoas que foram inspiradas para escrever o livro sagrado tiveram o mesmo caminho, tiveram o mesmo parecer, andaram de acordo com a mesma inspiração, não se contradizeram, não se acusaram, não desmereceram uma a outra, mas se fortificaram cada vez mais no que o outro havia escrito. E alguns não tiveram oportunidade de ver quem escreveu, de estar com aquele que escreveu. Portanto, isso é maravilhoso, porque mostra que o Espírito que inspirou
o Espírito que mostrou a verdade e o caminho, ele queria justamente isso, que nós entendêssemos a partir do linguajar humano, da relação humana, o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Muito bem colocado, Josué. Épocas diferentes, né? Hoje seria muito mais fácil, né, a gente ligar para alguém, como é que tá os Estados Unidos aí? Qual é a ideia que tá rolando aí? O cara passava as informações, a gente copiava aqui, né, as informações, e aí fazia um livro único, né? Hoje a gente tem esse privilégio de ter todos esses compilados, essas informações, essas mensagens da palavra de Deus inspirada em um único livro, fechado, né? Hoje é muito melhor para a gente hoje, né? Poder acompanhar essa questão. Pois é. Amós... Foram 1.500 anos, né? 1.500 anos. 1.500 anos. Amós não era profeta e muito menos nem era discípulo. Ele era boieiro e... Boiadeiro e colhedor, mas foi usado por Deus também. A lição também traz Jeremias, que foi chamado quando era criança. A Bíblia fala que antes mesmo do seu nascimento, Deus já tinha o escolhido, né? Então não tinha jeito para Jeremias, tinha que servir a Deus, né? Aqui, Daniel era o mais letrado, né, Josué? Daniel era muito letrado. Inclusive, entre todos aqueles que o rei Nabucodonosor teve a oportunidade de fazer um teste, Daniel estava entre os melhores. Então, Daniel era muito letrado e também tinha a sabedoria do alto ao seu lado, né? Isso, exatamente. E ele não negou isso para ninguém, né? Ele disse que todos os sonhos que ele revelou foi Deus no qual que estava revelando todas aquelas coisas também. Por último, aqui ele fala sobre Mateus, que era coletor de impostos, e também de Paulo, né? Que por ter uma grande bagagem aqui, como cidadão romano, da linhagem de Israel, hebreu, também foi perseguidor da igreja. Mesmo assim, ele se permitiu também ser usado por Deus, né? E Paulo tinha um problema, né? Paulo tinha dificuldade de enxergar. Ele desde a queda do cavalo no caminho de Damasco, Paulo passou a ter uma dificuldade muito grande de enxergar para poder escrever. Tanto que ele chamou isso de espinho na carne. E, na verdade, isso dificultou muito o caminho de Paulo, mas Paulo foi um dos escritores mais relevantes, né? E de maior quantidade de compêndios no livro sagrado. Então você vê como o Senhor é maravilhoso, né? Mesmo apesar da dificuldade que Paulo possuía, que ele chamou de espinho na carne, o Senhor usou Paulo para que ele pudesse trazer para nós, nos dias de hoje, grande revelação e inspiração para que pudéssemos viver aguardando com ansiedade a volta de Jesus. E Paulo escreveu em Romanos 15:4: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, né? Então, essa esperança que Paulo tinha, que a gente tem hoje da volta de Jesus Cristo. Outro verso bem interessante também, que eu gosto muito, é o do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, né? Repreensão, correção, educação na justiça. Então a Bíblia ela serve para toda a faixa etária, todos os assuntos, a Bíblia tem uma resposta, né? Isso mesmo. Bom, na terça-feira, a Bíblia como profecia. É verdade que tem um conteúdo da Bíblia que ela é composta por grande parte de profecia, né? É importante entender que, conforme está escrito em Amós 3,7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? A palavra do Senhor é também profética. E ela revela para nós, a partir do que nós não conhecemos, né? Os mistérios de Deus. Ele nos é revelado através da sua luz. Daí o nome: lâmpada para o meu espelho da tua palavra e luz para o meu caminho, né? Isso. Então, o Senhor revela, ele dá a luz, ela vai no futuro. Ela mostra onde você vai pisar. Se você está com uma lâmpada na mão, uma lanterna, por exemplo, você aponta para onde você vai pisar amanhã, mais tarde, na frente, um pouco na frente. A palavra do Senhor é assim, ela, através da profecia bíblica, nos revela um pouco mais na frente que passo nós devemos dar, para que nós não fiquemos na escuridão. A palavra do Senhor, de forma maravilhosa, através de seus profetas, também é nos revelado aqui, nesse livro sagrado. Nos é revelado plenamente, porque não existe nada escondido. O Senhor não fez nada escondido para nós. Ele revelou-nos através dos seus profetas. E nesse período de quarentena, você, irmãozinho aí, irmãozinha que está em casa, por que não pegar a Bíblia e começar a ler, né? A gente antigamente reclamava: porque eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo de ler a Bíblia porque é um corre-corre, eu chego em casa cansado, aquela coisa toda,
Agora você está de quarentena, está em casa, muitos estão em casa, então pega a Bíblia, irmão, Espírito de Profecia, pega a lição e vai estudar. Agora esse é o período de a gente se alimentar mais e estar mais perto de Deus também. A lição, nessa terça-feira, da Bíblia como profecia, ela vai trazer alguns detalhes que são revelados sobre a vinda do Messias, Josué. E a lição fala que existe pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento. Aí diz aqui, em Gênesis, que fala que o cetro não se arredará de Judá. E ele viria também como leão de Judá, Jesus Cristo, né? Isso mesmo, leão da tribo de Judá. E quando ele fala que o cetro não se arredará de Judá, é a questão do rei. O rei vai vir em Judá, é isso mesmo? Não, é interessante. A raiz dele seria de Judá, Certo. descendente de Jacó. E assim foi, conforme está na própria genealogia de Jesus. Isso, em Do Gênesis jeito 49, que foi 10, profetizado né? antes dele nascer, isso aconteceu. Portanto, a Bíblia, ela fala antes, né, para que a gente veja a profecia acontecendo. Ela falou que o descendente de Judá, a raiz de Davi, seria a partir dessa linhagem. E a gente vê essa linhagem no livro de Mateus, no capítulo 1, onde fala da genealogia de Jesus, exatamente conforme havia sido predito antes. Miqueias Dessa fala que forma ele, aconteceu. que ele nasceria em Belém e realmente veio de Belém, né? E tu, Belém Efrata, pois que és pequena entre as milhares de Judá, de ti há de vir aquele cujas saídas são desde os dias eternos, né? Desde a eternidade. E ele fez essa profecia cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. E exatamente Jesus nasceu em Belém de Judá, conforme a profecia. E poucos Essas aguardavam... profecias todas, elas mostram a veracidade da Bíblia. A verdade da Bíblia, essas profecias todas. E interessante, Josué, que todos possuíam esse relato nas mãos, mas poucos aguardavam Jesus lá em Belém, né? Quando Jesus nasceu ali, tinham poucos... Pois é. Ninguém esperava. Olharam para o céu, a estrela brilhou e disse, pronto, Jesus nasceu hoje, né? Mas as pessoas pensavam que Jesus ia nascer num palácio, né? E tem outra coisa interessante, Carlos Júnior, veja só. A morte de Jesus também foi predita no Salmo capítulo 22, versículos 12 a 18, fala que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados, que eles tirariam sorte sobre as suas vestes. E imagine, na hora que Jesus estava sendo crucificado, eles disseram, ele chama por Elias, né, para que Elias venha socorrê-lo. Quando Jesus falou Eli, lama sabachthani. Observe que essas pessoas não conheciam o que estava escrito no livro sagrado, ou então simplesmente passaram por cima. Isso ocorre muitas vezes. Algumas pessoas leem a Bíblia e não lembram dos seus ensinos, não relacionam com os acontecimentos voltados para Jesus. Se nós lêssemos a Bíblia e colocássemos Jesus naquilo que nós lêssemos, então a interpretação ficaria muito melhor. Entenderíamos melhor a Bíblia e poderíamos entender melhor o reino dos céus. A minha sobrinha, Kimberly, você deve conhecer a Kimberly, canta muito bem, graças a Deus, né? Um beijo para ela. Isso mesmo, verdade. Ela publicou esses dias no nosso grupo da igreja um texto sobre eventos finais. E ele falava que no fim dos tempos o Espírito Santo de Deus iria trazer à tona aquilo que a gente estudou, né? Ia relembrar aquilo que a gente leu, né? Então, falando sobre isso aí, sobre o povo que estava clamando, vendo Jesus morrer, sem saber o que estava acontecendo, as pessoas... Jesus nasceu e poucos esperavam, aguardavam Jesus. O interessante, hoje em dia, existem profecias que vão ser ainda provadas, né? Vão ser ainda reveladas. Então a gente tem que estar o quê? Atentos a essa profecia, né? Para se revelar. Então a gente tem que estudar primeiro para que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos revele, nos lembre aquilo que a gente já estudou. Então, para a gente não cair no mesmo erro dos homens do passado, que as profecias vieram, aconteceram, e passaram despercebido. A palavra é essa, né? E o interessante é o seguinte, olha, quem não lê a Bíblia não tem como lembrar. Não tem como. Não tem como lembrar. Então haverá um momento em que a Bíblia pode ser que seja nos tirada das mãos. Mas aquele que leu, aquele que estudou a palavra do Senhor, terá a Bíblia dentro de si. E isso será muito importante, porque ela dá conforto para aquela pessoa que tem ela dentro de si e para aquelas outras pessoas que estão à sua volta. Ela é a palavra do Senhor, ela é a revelação maior de Deus, através da pessoa de Jesus. Então é importante que nós leiamos para nosso conforto e edificação e para conforto e edificação de quem está à nossa volta e para lembrar um dia das coisas que estão escritas nela, caso ela nos falte a mão.
A lição traz também que o fato de que essas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com tanta precisão na vida, na morte e ressurreição de Cristo, comprova a inspiração e revelação divinas da palavra, né? E também indica que Jesus era quem ele dizia ser e quem os outros diziam quem ele era. E aí diz que o Salvador seguiu os profetas antigos ao predizer sua morte e ressurreição. A gente lê na Bíblia que Jesus falava assim, e assim se cumpriu a profecia. E hoje se foi cumprido o que o profeta Isaías falou, né? Jesus mesmo deu veracidade à palavra de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Mas existem outros fatos importantes que podem ser relatados, que aí não estão na lição, e eu gostaria de citar. Então mostre pra gente, a Bíblia, professor. Pois é, no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 26, versículo 7 e 8, diz assim, ó, ele estendeu o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam debaixo delas. Aqui ele está falando que a terra era suspensa sobre o nada e que as águas estavam presas em nuvens. Essas verdades vieram ser entendidas depois. Nessa época em que a Bíblia veio sido escrita, as pessoas achavam que a terra era amarrada num cordão, ficava preso no dedo de Deus, ou estava em cima das costas de uma tartaruga gigante, ou nas costas de um grande homem que segurava. Então, havia entendimentos bem variados acerca da questão que envolvia a terra. No capítulo 28 do livro de Jó, por exemplo, e no versículo 25 e 26, diz assim, ó, quando estabeleceu a força do vento e tomou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade, acompanhada de relâmpagos e trovões. Estabelece aqui algumas leis da natureza que nós conhecemos, que estão associadas com o ciclo da água e com a capacidade que nós entendemos hoje, né, da natureza, e que só vieram ser entendidas pela climatologia muito tempo depois, pela ciência, quando a ciência se fez ciência. A Bíblia já falava, já dizia, por exemplo, lá em Isaías 40, 22, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto, ou seja, já dizia que a terra possuía uma forma circular. Então a Bíblia, ela revelava as verdades de Deus antes da ciência nascer como ciência. Hoje as pessoas se inclinam diante da ciência como se ela fosse algo maravilhoso, ela é, mas a ciência foi, na verdade, parida pelo próprio Deus. Foi Deus quem colocou, a partir do conhecimento bíblico, o início do despertar científico. Então é maravilhoso ver um livro que traz as verdades da ciência e as verdades de Deus antes que existisse ciência, entendeu? Porque Deus sempre existiu, porque Ele sempre foi presente, porque Ele sempre quis revelar a sua verdade e a sua vontade para cada um de nós. Deus está acima da ciência, Deus é a própria ciência, né? Então, acima da ciência. É. Ele que deu a sabedoria. Ciência, né? Da verdadeira ciência. Ele é tudo, na verdade, um engenheiro, ele é tudo, né? Ele é tudo. Deus é. Então, na quarta-feira, José, a gente falou sobre a Bíblia como história, não é? Que a Bíblia é um livro singular quando comparada a outros livros sagrados, porque é constituída na história, né? A gente aprendeu muito na história do trimestre passado com Daniel, a gente leu aquelas histórias de Daniel, que Deus revelou a Daniel, tudo na história se comprovou, né? Nas profecias. Então, isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos de um ser humano, né? Como Confúcio ou Buda, mas ela resiste às ações de Deus na história, à medida que elas se desenvolvem em direção aos objetivos, primeiro, sobre a promessa de um Messias, e segundo, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso, Carlos Júnior, é para provar que o que está escrito não é balela, como você falou, né? Não é devaneio, não é pensamentos aleatórios. De fato, a história, a geografia, eles se associam para provar o conteúdo bíblico. Dessa forma, traz a firmeza para aquele que tem dificuldade em aceitar pela fé e a comprovação verdadeira de que os fatos, antes de acontecerem, foram narrados profeticamente. E dessa forma, a Bíblia, ela se associa com a história, com a geografia, com a matemática, para que a gente possa acreditar, possa ter certeza e não haja desculpa para não aceitar o que está escrito nos seus livros, nas suas páginas. A pergunta número 5, Josué, aqui da lição de quarta-feira, é as passagens que estão em Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, que ensinam sobre a verdade histórica da ressurreição de Cristo, né? E seu significado para nós. Então, essa lição de quarta, ela vai estudar um pouco sobre
cada detalhe que realmente Jesus Cristo ressuscitou, que realmente ele morreu, descansou no sábado, ressuscitou no domingo, né? Conversou com as pessoas. Então essa lição de quarta-feira ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre a veracidade de que Cristo realmente morreu e que ele realmente ressuscitou. Isso, ele possui o poder da vida e a morte não pode subjugá-lo. E aquele que morreu, a gente viu isso na lição passada, né? Isso. Uma promessa do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. E aqueles que morreram, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que estão no pó da terra e que descansaram de acordo com essa promessa, hão de ressuscitar também, como Jesus venceu a morte, esses ressuscitarão e vencerão a morte também em Jesus. Portanto, essa promessa ela é fiel e ela é verdadeira. A ressurreição não é qualquer história. O interessante é que os sacerdotes, quando eles tinham medo que acontecesse, eles colocaram soldados na porta da tumba. Eles sabiam com que eles estavam lidando. É verdade. Colocaram soldados na porta da tumba e quando Jesus ressuscitou, a história diz que eles pagaram os soldados para que os soldados espalhassem um boato de que o corpo de Jesus fora roubado. Entretanto, as evidências posterior à ressurreição de Jesus, dos seus aparecimentos e dos seus milagres que ocorreram ainda depois que ele ressuscitou, antes de ascender aos céus por completo, confirmam cada vez mais que o nosso Senhor detém em si a vida e ele pode, a partir do seu poder, também ressuscitar todos aqueles que descansaram nessa mesma esperança, a esperança da vida eterna. A gente vê aqui que quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, né, Maria, a mãe de Jesus também, e outras mulheres, né, viram Cristo ressuscitado, né? A gente vê também na história que os discípulos falaram com ele na estrada, no caminho para Emaús, Jesus já ressuscitado. E Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, 14, né, que se o testemunho das Escrituras é rejeitado, nossa pregação e fé são vãs, né? Aí tem umas traduções aqui bem bacana que diz assim, inútil, né? Os discípulos declararam, o Senhor ressuscitou, Lucas 24, 34. E o termo grego é ontos, que se refere a algo que se realmente aconteceu. É traduzido como assim, o Senhor realmente ressuscitou, ou o Senhor certamente ressuscitou, ou de fato Jesus ressuscitou. Então, de fato, essas testemunhas oculares que viram eles, que viu o próprio Jesus, foi que escreveu, que foi inspirado por Deus. Os seus próprios olhos viram Cristo morrer e viram também ele ressuscitar, né? É verdade. E eu queria aproveitar a ocasião, viu, Carlos Júnior, para poder colocar um outro fato importante. Jesus morreu, ele descansou no 7º dia, no sábado, e ressuscitou no 1º dia. Um fato importante. Ele não foi ao Pai, conforme muita gente pensa. Que quando Maria Madalena encontrou no 1º dia, que foi abraçá-lo, ele disse, não me toques, porque ainda não fui para o Pai. Então, aquela fala que ele teve na sexta-feira da morte dele com o bom ladrão, como é assim popularmente chamado, que alguns dizem que ele prometeu para o ladrão que estaria com ele hoje no paraíso, na verdade foi hoje. Ele estava dizendo, eu prometo para você agora, nesse momento, estou prometendo para você hoje, que você estará comigo no paraíso, mas ele não era necessariamente naquele mesmo dia. Então, ele fez a promessa de que o ladrão estaria com ele no paraíso, mas não na sexta-feira, porque na sexta ele não foi. Já que no domingo, quando ressuscitou, no 1º dia da semana, ele disse para Maria Madalena, não me toques, que ainda não fui para o Pai. Então a Bíblia é tão clara, né, com relação a algumas coisas, as pessoas tentam colocar dificuldade, dão interpretações variadas, torcem de acordo com o seu interesse, mas a Bíblia é muito clara. Jesus, ele possui a capacidade de fazer com que a gente possa entender mais as Sagradas Escrituras quando a gente simplesmente torna a leitura singular. Ela por si só se interpreta. Então vai perceber que ele apareceu várias vezes e também a Maria Madalena apareceu aos discípulos exortando-os à fé e a prosseguir a mensagem para que a verdade de Deus não fosse enterrada a partir do medo dos discípulos que se reuniam de portas fechadas. Era necessário que o Evangelho fosse pregado e que eles testemunhassem que Jesus morreu, mas ressuscitou. Por isso que Tomé mereceu o crédito de vê-lo e tocar nas suas mãos e nos seus pés, para que não houvesse dúvida que de fato Jesus havia ressuscitado. Não era uma lenda, não era uma conversa,
Não era alguém que ouviu falar. Era fato e verdade. E isso os discípulos ganharam bastante, né? Porque eles viram Jesus. Então, Paulo, Pedro, outros discípulos viajaram bastante para pregar desse Jesus. Ele falava isso mesmo, né? A gente viu, a gente andou com ele, né? Ele ressuscitou, ele Isso subiu. mesmo. Eram testemunhos oculares. É diferente de quando você ouviu alguém falar e quando você atestou. Se foi testemunha ocular. E o Evangelho ganhou muita força, muita vibração, muita verdade a partir do testemunho ocular dos discípulos. Eu vi, eu estive com ele, eu toquei nele. Por isso os discípulos morreram em nome de Jesus. O interessante é o seguinte, ó, esse mesmo Jesus que apareceu aos discípulos está conosco hoje. Amém. Através do Espírito Santo. Ele prometeu que estaria conosco. Ele disse lá em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então você que está em casa agora, estudando a palavra do Senhor e ouvindo essa mensagem, não, você não está só. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você está em companhia do poder do Espírito Santo e da pessoa de Jesus, que prometeu que não nos deixaria só. E ele não deixa. E esse poder é tão forte que ele é capaz de nos livrar do medo da morte, do medo do sofrimento e da dor. Porque Jesus está acima de todas essas coisas e quem crer nele também. A gente vê aqui, Josué, que aquele que crê em Cristo Jesus, assim como ele ressuscitou, também será ressuscitado, né? Ao ressoar da última trombeta. Então essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Realmente, como a gente comentou na lição anteriores sobre a ressurreição, não vale a pena a gente relembrar os nossos ouvintes que aquele que está em Cristo, nova criatura aquele que morreu em Cristo também, um dia há de ressuscitar pelo poder da palavra de Deus. Bom, na quinta-feira, Josué, a gente está chegando no finalzinho da lição. A gente vai falar aqui um pouco sobre o poder transformador da palavra. A gente vai usar um texto aqui, uma história bem bacana sobre Josias, como Deus transformou o coração de Josias, como Deus transformou o povo de Israel. Mas isso, Josué, é daqui a pouquinho que a gente vai para o intervalo, tá bom? Para você tomar uma aguinha e descansar, molhar a garganta, se hidratar. E daqui a pouco a gente volta, querido ouvinte da Rede 7, com mais lições da Bíblia virtual. Lições da Bíblia. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Está na Bíblia. Provérbios 10, 26. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Não espere mais. Leia a Bíblia e desfrute de seus ensinamentos. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lavar as mãos. Um ato simples que faz muita diferença. Assim que voltar de um local público, antes de se alimentar e após entrar em contato com alguém que possa estar doente, sempre lave as mãos com muita água e sabão. E lave as mãos por completo, não apenas as palmas, por pelo menos 30 segundos, sem esquecer a ponta dos dedos. Não tem água e sabão e quer desinfectar as mãos? O álcool 70 também pode ser utilizado. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lições da Bíblia. Voltamos então com lições da Bíblia virtual especial desse sábado aqui na Rede 7 de comunicação para você que está em casa ouvindo a gente pelo tablet, pelo computador, notebook, celular, onde quer que você esteja aqui em Recife, Pernambuco, Brasil ou fora do Brasil, conectado através do www.rede7.com. Sinta-se abraçado por nós, que o Santo Espírito de Deus visite você onde quer que você esteja, levando esperança, levando conforto, levando paz, levando muito amor para você e sua família. A gente está estudando aqui a lição da Escola Sabatina, fazendo um resumo da primeira lição desse trimestre, junto com o professor Josué, e a gente parou na quinta-feira. Então abre sua lição aí na quinta-feira e vai compartilhando com seus amigos a esperança também. O poder transformador da palavra, Josué. A gente vai ver aqui
em 2 Reis, capítulo 22, de 3 a 20, sobre a história do rei Josias. Ele estava lá no palácio, fez aquela faxina lá no palácio, né? De repente alguém encontrou ali os livros, né? Isso. E aí, ao ler aquele livro, o livro era o livro da lei. Ele ouviu toda a mensagem do que Deus havia dito para o povo de Israel. E aí ele fazer uma autoanálise, Josué, da sua vida, do povo de Israel que estava em plena idolatria, ele viu que estava muito longe dos caminhos de Deus. E aí a Bíblia fala que ele rasga as vestes, faz o jejum e se arrepende de tudo aquilo que ele havia feito. Josias tinha cerca de 25 anos quando Ilquias, né, que era o sumo sacerdote, descobriu esse livro da lei, esse livro que transforma a vida de qualquer pessoa. Pois é, o rei começou então uma reforma, né? Essa reforma que começou por ele contagiou todo o país e mudou a forma que as pessoas verem a Deus. A mudança do rei transformou o seu país. É impressionante como o Evangelho e a palavra do Senhor têm poder transformador. E a começar em mim, a começar por você, como em espiral, como numa espiral, tudo à sua volta sofre essa mudança. As pessoas vão dizendo, você não é igual, tem alguma coisa diferente em você. Você é cristão, você é cristã, e cristão ou cristão vem de Cristo, né? De Cristo. Vem de Jesus. Então aconteceu isso com Josias. E ele deixou de adorar outros deuses, a idolatria morreu em sua vida. Ele passou a adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e a nação de Judá passou também a adorar o Senhor. E aí havia somente um lugar de adoração a Deus, que era o Templo de Jerusalém. E aí a adoração passou a ser nos lares, nas casas, em vários outros pontos. E Judá voltou-se ao Senhor, ainda no tempo desse rei. Um ponto interessante que eu queria frisar aqui, Josué, é que ele era filho de Manassés, né? Manassés foi um baita de um rei que fez tudo aquilo que não agradava a Deus, né? A Bíblia fala que ele até sacrificou seu próprio filho no fogo, levando aos ídolos essas questões, né? Então aquela questão de, filho de peixe, peixinho esse é filho de fulano, então as pessoas não dão crédito a ele, né? Então Josias, ele tinha tudo para seguir o conselho do pai, né? Porque ele não teve ensino nenhum bíblico, não teve conceito nenhum sobre Deus, né? Porque o seu pai foi um grande idólatra, foi um dos piores reis de Israel, né? Que levou todo o povo à perdição. Então Josias, ele não foi obrigado a fazer aquilo que o seu pai estava fazendo de errado, né? Mas graças à palavra de Deus, ele foi transformado. Obrigados a seguir o curso errado da nossa família, da nossa vida errada e torta, né? Uhum. Nós temos a oportunidade a cada momento de fazer um upgrade, uma mudança, uma atualização de dados a partir do conhecimento da palavra do Senhor. Como aconteceu com Josias, pode acontecer conosco também. Você não precisa seguir o caminho errado se seu pai ou sua mãe lhe orientou a fazê-lo assim. A palavra do Senhor é muito clara, ela é verdadeira. Se você seguir, você terá vida eterna e vida em Jesus. Então, essa oportunidade é concedida a todo mundo que tem a oportunidade hoje de querer mudar, a vontade de querer mudar, o desejo de mudar. Quem quiser, o Senhor ajudará. Essa é a promessa dele. Ele ajuda através do seu Santo Espírito. Tem um papel interessante também sobre nós, né, como missionários, que se a gente não apresentar a palavra para muitas pessoas também, né, elas não vão conhecer a palavra de Deus, né? Então, a gente crê que a palavra de Deus é que transforma vidas. Josias, ao receber aquele livro, ao ouvir a mensagem, ele reconheceu e ele aceitou, né, Deus, para que pudesse transformar a sua vida. E então, como crerão, né? Se não há quem pregue. Se não há quem pregue, exatamente. Então há um dever nosso também, né? De testemunhar a Deus, seja na internet, seja no nosso trabalho, dentro da própria igreja, na nossa própria casa, na nossa vizinhança. É um dever nosso também levar a Cristo para essas pessoas também, de uma forma ou de outra. Então a internet está aí para isso também, né? Então vamos testemunhar também pela internet. A internet é um dos vários meios que Deus nos concede para a gente poder pregar o evangelho também às pessoas. Eu queria ler aqui, Josué, se você me permitir aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala que porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais Eficaz. cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente toma consciência de 2 coisas. Uma, que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, que de nós não brota nada de bom. 2, que Jesus, que é o centro da Bíblia, é a única solução, é a salvação para nossas vidas. Para nossa vida aqui na terra e para nossa vida no porvir. Essas 2 grandes verdades brotam instantaneamente. Então não existe quem não é transformado a partir da leitura da palavra do Senhor. A não ser que a pessoa não faça a leitura pedindo que esse Espírito transformador ajude-o a entender cada vez mais e a mudar a sua vida. Mas há um poder na Bíblia profundo que ocasiona transformação e mudança poderosa. A palavra do Senhor ela vai entrando na nossa mente, mostrando o pecado e nos preparando para uma mudança de natureza e, acima de tudo, pela necessidade de um Salvador que pode nos levar cada vez mais ao caminho de Deus, ao caminho de uma nova natureza, de uma nova vida. A lição traz outro texto muito bacana, que é João, capítulo 16, versículo 13, que fala que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Essa verdade que transforma. Isso aí também traz um outro ponto importante, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32. Então, assim, a verdade de Deus, ela faz com que a gente entenda que vivíamos em mentira. Que, na verdade, nossa vida não era aquilo que nós imaginávamos que era. E isso vai fazer toda a diferença. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Essa verdade de Deus é o Filho, é seu Filho. E explicitado através da Bíblia Sagrada. Então vai entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, mais uma vez, se descobre Jesus nas Sagradas Escrituras, Jesus no viver, e essa mudança, ela passa a operar na vida da pessoa, passa a transformá-lo, e ele passa a respirar Jesus, viver Jesus e esperar encontrá-lo em breve. Amém. Bom, José, a gente vai chegando aqui ao fim da lição e vou dar espaço aqui para o senhor fazer as considerações finais sobre o que a gente estudou aqui ou algo que o senhor quer acrescentar para a gente encerrar a lição de hoje. Veja bem, Deus não nos deixou só, em momento nenhum. Ele revelou a sua verdade através dos profetas, diz a Bíblia. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu dele todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o tempo todo Deus quis estar com o homem, mas o pecado que fez diferença e distância entre nós e Deus impediu que essa relação se tornasse mais próxima, porque nós mesmos não queríamos. Então Deus mandou os seus profetas, e ainda hoje ele se revela através das profecias. E depois Deus mandou o seu Filho. E a palavra do Senhor tem as profecias do Senhor, e tem a revelação maior dele, que é Jesus, o seu Filho. A palavra do Senhor condensa, ela traz para nós a sua grande manifestação de vontade, que é estar com o homem, e o seu desejo maior de que isso aconteça o mais breve possível. E em breve vai acontecer, que é através da sua volta. Quem lê a palavra do Senhor não tem medo, porque conhece as profecias e porque conhece Jesus, e está preparado para encontrá-lo em breve, não como inimigo, mas como aquele que ajudou em todos os momentos difíceis da sua vida, inclusive agora no preparo para a sua volta. Bom, Josué, obrigado então por mais uma lição da sua sabatina com a gente. Foi um prazer ter você conosco, explicando, esclarecendo mais sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Eu encerro aqui lendo o que Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 26, que diz assim: foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos, e Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu.
Querido ouvinte da Rede 7, nós agradecemos a você por estar aí do outro lado nos ouvindo, compartilhando essa esperança da volta de Jesus Cristo, estudando a Bíblia conosco. Na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos de volta aqui às 9 horas com mais uma escola sabatina virtual, eu e meu amigo Josué, para estudarmos o segundo tema desse novo trimestre, que vai ser a origem e natureza da Bíblia, aqui mesmo na Rede 7. Mandar um abraço para toda a direção da Rede 7, que nos colocou essa grande oportunidade para a gente poder estar aqui a cada sábado compartilhando conhecimento, compartilhando esperança de Jesus Cristo, de como interpretar as Escrituras. Que Deus abençoe, tenha um bom sábado. Nos vemos então no próximo sábado com mais uma lição da Escola Sabatina Virtual. Tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Acabamos de apresentar Lições da